Olá, bem-vindos a mais um Momento Saúde. Eu sou Paulo Tenório, sou médico ginecologista, cirurgião de mama e toda semana eu venho aqui conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto de interesse para a saúde de todos nós. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o câncer de intestino, também conhecido como câncer coloretal, que é uma doença, que é um tipo de tumor, que é um câncer que ele aparece no intestino grosso, chamado de cólon, ou no reto. Por muito tempo ele era mais comum em mulheres acima de 50 anos. A gente tinha uma prevalência, ou seja, o número de mulheres que apareciam com a doença tinham acima de 50, 60 anos e era muito comum na população mais idosa. Porém, nos últimos anos, o que a gente tem visto? Que essa taxa, essa idade tem diminuído cada vez mais. E a gente tem aparecido tumores no intestino, tumores no cólon, em uma idade muito mais precoce, em mulheres cada vez mais jovens, em torno dos seus 40, 50 anos, como acometeu, infelizmente, a cantora conhecida por todos, a Preta Gil. Ela era jovem, ela diagnosticou o tumor numa fase avançada e, infelizmente, mesmo com tratamento, não obteve-se o sucesso e a cura da doença. Então, a importância desse tumor hoje é que a gente tem aparecido cada vez mais em mulheres muito jovens e numa agressividade grande do tumor. Então, nós devemos se prevenir, nós devemos nos cuidar e mais um tumor que a gente tem que estar alerta porque pessoas jovens não estão imunes, não estão livres. Quais são os sintomas? O que o câncer de intestino, como que ele aparece? Bem, os sintomas eles podem aparecer em coisas simples do nosso dia a dia e muitas pessoas, muita gente não dá atenção, não se preocupa, não chama a atenção quando ele começa com seus sintomas no começo. Quais são os sinais que a gente tem que ficar de olho e se preocupar com que alguma doença importante esteja acontecendo no intestino? Primeiro, a mudança de hábito intestinal. Se normalmente você tem um hábito intestinal ok, vai todos os dias no banheiro, faz o cocô, o formato do cocô tudo normal, sempre igual, ótimo. Agora, se isso daí mudar, prisão de ventre ou uma diarreia que não passa, que está mantendo contínua, nós temos que investigar. Segundo sinal, sangue nas fezes. Qualquer sangue nas fezes temos que ver porque pode ser um dos sinais do câncer de intestino. Cansaço, um cansaço constante, um cansaço que está numa intensidade maior, uma perda de peso sem motivo, uma perda de peso que você não está usando nenhuma medicação, não está fazendo nenhuma dieta e tem perdido peso, temos que checar se algo está acontecendo, e principalmente na questão intestinal. E dores na barriga ou gases também diferente do normal, diferente do que normalmente você apresenta. Esses sinais eles não significam necessariamente que a pessoa está com câncer, mas se eles continuarem, se eles ficarem persistentes, nós temos que investigar, tirar a dúvida de qualquer problema intestinal, principalmente em mulheres também jovens, não é só em idoso, mas também em mulheres jovens. E por que isso está acontecendo? Por que nós estamos vendo hoje no dia a dia mulheres e homens mais jovens apresentando cânceres e um deles o câncer de intestino? A gente não sabe ainda o motivo, mas o que a gente acredita é que tanto quanto o câncer de intestino como outros tumores, eles têm uma relação em comum e tem mudado muito essa relação nas pessoas jovens, que é a má alimentação, sedentarismo, obesidade, o histórico familiar e o estresse. Essas características da vida moderna, do dia a dia, que tem interferido cada vez mais na população mais jovem, ter interferência com câncer e pode ser uma das razões de surgimento maior da doença. Antigamente, as pessoas jovens eram menos sedentárias, eram menos obesas, a alimentação era mais adequada e provavelmente isso protegia o tumor numa fase mais inicial. E aí ele se apresentava mais numa idade mais avançada. Hoje, com essas mudanças recentes, nos mais jovens, a gente tem que ficar esperto em relação com a saúde do intestino. E o que a gente pode fazer para se prevenir quanto ao câncer de intestino? Primeiro,
Alimentação, uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, uma alimentação rica em fibras, frutas, verduras, grãos integrais, menos processados, menos os ultraprocessados, menos carnes processadas como presunto, salsicha, substância que tenha muito sal, muito açúcar, todos esses ultraprocessados, salame, todos esses, eles devem ser evitados. Terceiro, a questão do sedentarismo, a prática de atividade física. A gente sabe que isso protege contra vários tumores e também o intestinal. Não fumar e não beber bebida alcoólica em excesso. E fazer seus exames de rotina de acordo com a idade, de acordo com seus antecedentes familiares, conversar com seu médico por exames de rotina, que hoje nós temos tanto a colonoscopia, a endoscopia, ou um simples exame de fezes pode nos ajudar nesse rastreamento, dependendo dos seus antecedentes. Mas a gente tomando os cuidados dessa forma, como prevenção, a gente vai evitar um câncer de intestino, principalmente numa fase também inicial. O caso da cantora Preta Gil chamou a atenção porque a gente hoje tem a certeza que isso não é uma doença de pessoa velha, não é uma doença de gente velha, então pode acometer qualquer um de nós em estágio da vida muito precoce, ou seja, em pessoas muito novas e de uma maneira também agressiva. Então a gente tem que estar de olho, qualquer alteração, qualquer algo diferente no nosso corpo, a gente não pode ignorar e procurar ajuda médica, porque quanto também o câncer de intestino for diagnosticado numa fase mais cedo, mais inicial, isso pode salvar a sua vida. Semana que vem estamos com um novo tema aqui no Momento Saúde para todas vocês. Um beijão.